Oi, tá começando agora mais um podcast Pod Rosa. Hoje estamos recebendo a cirurgiã plástica Larissa Godoy. Ela que é médica formada pela Universidade Federal de Pernambuco, cirurgiã plástica pelo Instituto Nacional do Câncer, o INCA, e recentemente fez um fellowship em mama na Austrália. Eu quero até saber como é isso, viu, doutora? Ela teve contato com algumas técnicas bem avançadas de reconstrução, que ela revela que é uma paixão, né? Justamente pela reconstrução mamária foi que ela foi motivada a fazer a cirurgia plástica. E para mim é uma das especialidades assim mais fascinantes. Eu tenho o prazer de receber. Seja bem-vinda, doutora Larissa. Muito obrigada. É um prazer. Estou bem feliz de estar aqui. Ai, que ótimo. Então vamos começar pelo começo, né? Vamos falar sobre essa sua pós-residência, né? É assim que chama? Fellowship? Fellowship é como se fosse uma subespecialização, né? A cirurgia plástica é uma especialização. Eu já fiz um foco na reconstrução de mama, porque eu fiz no Instituto Nacional do Câncer, então a gente já tinha um plano de fundo mais voltado realmente para a reconstrução e muito de reconstrução de mama. E aí, essa paixão pela mama como um todo veio e eu tive a oportunidade de fazer essa pós, né, esse fellowship na Austrália. Foi uma oportunidade muito, muito transformadora, assim, em termos de como pessoa, mas também como profissional. Aprendi muitas táticas e algumas técnicas cirúrgicas. Era uma especialização voltada para a mama, mas dentro da mama, né, os cirurgiões lá, eles têm, a maioria trabalha de uma forma mais completa. Então, eles trabalhavam muito com reconstrução de mama, de uma forma muito avançada. Sempre com muita parceria com a equipe de mastologia. Sim. Então, eles faziam muito da reconstrução microcirúrgica, que é a tendência da reconstrução de mama hoje em dia. Menos Porque invasiva, né? a gente gera menos repercussão, menos morbidade, né? Menos problemas no pós-operatório para essas pacientes. É uma cirurgia assim, um pouco mais complexa, exige um conhecimento de técnica um pouco maior. Sim. Mas com a equipe bem alinhada, lá o pessoal chegava a fazer a parte microcirúrgica em menos de meia hora. Assim, era uma coisa assim que, para quem conhece sobre cirurgia, sobre microcirurgia, vai se chocar, porque o pessoal lá era fera, assim, alinhadíssimo. E aí, o que a gente via? Resultados muito lindos, resultados muito naturais. Então, assim, isso com certeza agregou aí para a minha vida profissional. Não, e eu digo que a cirurgia plástica, para mim, é uma especialidade muito fascinante, porque eu tinha um pouco de receio, né, pré-diagnóstico, assim, com a especialidade, porque eu acho que tem que ser feito com muito cuidado, com muita cautela, né, você mexer no corpo e tal. Eu não era adepta, digamos assim, a isso antes, mas é porque eu era muito nova também e tal. Eu fui pega pelo diagnóstico muito nova, né, com 31 anos. Só que aí, depois de tudo que a pessoa passa, enfim, você começa a respeitar as suas cicatrizes, né? A aceitar que aquilo faz parte do seu corpo, mas aceitar que aquilo também pode ser modificado, que pode ser melhorado e que você tem direito, assim, como paciente que passou pelo tratamento, à sua reconstrução, seja ela qual foi, aí um médico, o cirurgião ou a cirurgiã vai ter a opinião, né? Vai ver a forma mais adequada para você, mas que você tem direito sim e que aquilo pode ser melhorado, né? Vamos falar dessa relação com o corpo, principalmente com esse diagnóstico que afeta mais as mulheres, infelizmente. Sem dúvidas. Eu sempre falo assim que as mulheres elas têm que se amar. A gente tem que se amar, né, da forma como a gente é, mas também por se amar é que a gente pode querer fazer uma mudança, fazer uma transformação. E principalmente vindo com o diagnóstico do câncer de mama, né? A maioria das mulheres pode ser que passe pela mastectomia, né, que é uma cirurgia que vai transformar completamente o corpo dela. E pode ser que ela passe por um processo de não se reconhecer. Então, é saber que ela tem esse direito de fazer a cirurgia, que a cirurgia ela vai acontecer em algumas etapas, que tem que ter paciência, Exato. mas que sim, é uma cirurgia que pode se transformar e trazer muito mais qualidade de vida e autoestima para ela. É porque a gente dizia, né, no primeiro programa eu falei sobre o prognóstico do câncer de mama hoje é muito melhor do que de anos atrás, né? E que se descoberto de forma precoce, tratado de forma precoce, você tem uma sobrevida, né? Então, assim, eu falo muito sobre o diagnóstico, sobre o tratamento, mas existe uma vida pós-câncer e você tem o direito de, como a psicóloga estava falando pra gente aqui, de você trilhar o seu caminho, você se planejar, você saber o que é que você quer. Eu quero viver, mas eu quero viver bem. Eu não só quero apenas sobreviver, né?
Com certeza. E esse viver bem pode significar fazer sua cirurgia plástica, sua cirurgia de reconstrução. E a reconstrução, ela não é só a reconstrução da mama completa. A reconstrução pode significar reconstruir uma mama, simetrizar uma mama, né, modificar a outra por conta de uma retirada de um quadrante. Pode ser trazer um pouco mais de simetria, né, você reconstruiu de um lado, mas você ficou insatisfeito do outro. Seja até o final, entre fazer uma reconstrução da areola, fazer uma tatuagem. Então, cada mulher vai ter ali sua história e seu caminho, né, para ser trilhado. E cabe muito ao profissional ter o acolhimento. Eu estava contando aqui, só para esclarecer, a doutora Larissa não foi minha cirurgiã, ela foi indicada, né, como uma fonte confiável de informação. E assim, graças a Deus, que bom que você topou, né? Fico muito feliz. Mas eu estava contando que uma das consultas que eu tive, um primeiro cirurgião lá atrás que me atendeu, não teve uma empatia, né? Um acolhimento que é esperado. Porque eu acho que a primeira qualidade do médico, do bom médico, é ser paciente. Não paciente no sentido de estar no lugar do paciente também, mas de ter paciência, né? De ter empatia mesmo por aquilo que a pessoa está vivendo. Porque não é apenas um número, né? A gente viu aqui mais de 70 mil casos por ano. Mas não é um número. Toda pessoa ali foi afetada, está sendo afetada por aquele diagnóstico. A família dela está sendo afetada por aquele diagnóstico. Então, de que forma? Você, dentro da sua formação, pode trazer esse conforto, né? Esse acolhimento para o paciente. Eu acho que é uma das características fundamentais, assim, de quem é uma cirurgiã plástica que vai fazer reconstrução de mama. A gente tem que acolher. Realmente é o primeiro passo. E lembrar qual o background, qual a história que essa mulher tem ali por trás. Ela passou por muito perrengue, ela passou por muita situação, por muito trauma. Então, ela está vindo ali se expor, porque não é fácil, né? Mostrar uma cicatriz ou mostrar uma vulnerabilidade não é nada fácil. Então, a primeira coisa é abraçar e entender qual a queixa desse paciente. Recentemente, não tão recente, mas mais ou menos um ano, eu recebi uma paciente de reconstrução que ela fez a mastectomia bilateral, não conseguiu reconstruir pelo plano, e aí me procurou. E uma das queixas dela é porque os médicos que ela tinha ido antes diziam que ela só tinha direito de reconstruir uma mama por vez. Nossa! E é claro que depende do caso, cada caso Sim. A gente tem que avaliar. Às vezes, sim, a gente só vai conseguir reconstruir mama por vez, mas é a forma como você fala, é a forma como você aborda e como você transmite isso para a paciente. E às vezes ela não foi nem avaliada, é dito que é uma mama por vez que fica mais barato, né? Vamos fazer uma, depois a gente vê se a gente libera a outra. Não é você que diz, é o médico, né? É bem complicado, é bem complicado. Então, assim, essa coisa de acolher e abraçar é uma das minhas bandeiras, porque é tentar suavizar, amenizar ali as dificuldades, né? Exatamente. Abre um espaço aqui para a gente falar sobre uma coisa muito importante do tratamento de câncer. Muitas vezes a gente não sabe o que a gente tem direito. E como a gente está muito cansada, a gente está se expondo a muitas medicações que deixam a gente cansada. Cansada, assim, fisiologicamente também, porque a fadiga é um efeito do tratamento, de várias fases do tratamento. Se submeter a cirurgias deixa a gente, né? Mas você fica fragilizada, comprometida, né? Sim. A sua mobilidade fica comprometida, tudo. A sua vida dá uma parada. Claro que não é recomendado você parar a sua vida totalmente por causa do tratamento. É vida normal, mas há percalços, né? Só que aí você também tem que lidar na justiça por causa de algo que você tem direito, é muito sofrido. Então, é abrir também um espaço aqui pra gente falar disso, assim, de direito do paciente com câncer, sabe? Eu acho que a gente tem que saber, né, doutora, dos nossos direitos e lutar por eles, né? Com certeza. Um dos percalços que a gente enfrentava no SUS, né, lá no Instituto Nacional do Câncer, é que muitas das pacientes até às vezes conseguiam fazer uma reconstrução imediata, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, Sim. Mas, né, da diferença de fazer uma reconstrução dentro da cirurgia que faz em conjunto com mastologia, né, que a gente chama imediata, ou uma reconstrução tardia, que é a reconstrução que faz um pouco mais tarde. Então, as pacientes, às vezes, até conseguiam colocar ali um expansor ou uma prótese, mas na hora da segunda cirurgia ou da reconstrução tardia, passavam anos para conseguir, por conta de vaga. Então, isso é um ponto de atenção, né? É uma questão realmente. Mas mesmo nos pacientes do particular, né, ou pacientes com plano de saúde, há um atraso.
há um atraso em a gente dar sequência nas cirurgias devido a uma série de fatores. Um desses fatores, que eu acho que já é a minha próxima pergunta aqui, é o receio que a mulher tem, e aí a gente está falando não só de fora para dentro, mas de dentro para fora, né? Um receio que a mulher tem de se submeter a um outro procedimento depois de que passou um longo processo, né? É o quê? É trauma? É falta de informação? É não querer passar por uma situação delicada depois de tantas outras? Na minha experiência, na minha visão, o maior fator que vai atrasar a procura de fazer uma reconstrução é a estafa, né? A estafa emocional, a estafa física, a estafa psicológica, Sim. por tudo que ela passou. Aquela mulher ali, ela vai estar cansada. Ela vai estar cansada de se olhar no espelho e não se reconhecer. Ela vai estar cansada de ir 50 vezes no hospital, e aí ela vai encarar o cirurgião plástico como, poxa, eu vou ter que ir para mais um médico, ou eu vou ter que me expor, porque quando a gente está ali, né, como cirurgiã, eu preciso examinar a paciente, então eu preciso tocar, eu preciso fotografar, eu preciso ver a cicatriz. Então, tudo isso que ela me mostra, ela está relembrando o trauma dela. Sim. E aquilo é muito pesado. Sim. Então, é por isso que realmente, assim, o tempo que cada paciente vai procurar, isso é muito individual. Muito. Porque depende de toda a estrutura, de como ela está recuperada, de como está a cabeça dela. Mas, sem dúvidas, eu acho que é esse cansaço. Tem outro fator também, que é o receio, é o medo do desconhecido. Porque, diferentemente de você pensar, a paciente fez uma mastopexia, né, fez uma cirurgia de suspensão de mama. O paciente vai ali na praia, coloca um biquíni, está ali se expondo, sai no consultório, levanta, mostra para todo mundo ver. A paciente que faz a reconstrução, ela não faz isso. Então, falta acesso dela entender como é que vai ser essa cirurgia. Pega o músculo das costas, né, que é o músculo grande dorsal, é uma das possibilidades de reconstrução tardia que a gente tem. Poxa, eu vou ficar sem minhas costas? E a cicatriz vai ser muito grande? E como é que fica depois? E eu vou ter eu vou ficar debilitada? Sim. E falta informação. Falta Informação. Então, eu acho que isso é um dos fatores também que atrasa um pouquinho. Mas eu acho que, enquanto você estava falando aí, eu fiquei pensando aqui. Eu acho que a fadiga e a estafa, né, como você colocou, o cansaço de, vou passar por mais um procedimento cirúrgico, pode ser substituído por vou passar por mais um procedimento cirúrgico que vai me deixar mais perto de quem eu quero ser, ou de voltar a ser o que eu era antes, só que de uma forma melhorada. Enfim, eu acho que tudo também vai muito de como você encara, né? Aquilo tá vindo o quê? Para somar ou para me atrasar mais, né? Não tá vindo para ele atrasar, né? Perfeito. Era uma das estratégias que eu tentava ter com os meus pacientes, porque, infelizmente, a reconstrução de mama não é uma cirurgia que vai se resolver em uma única cirurgia. Para a gente atingir um resultado satisfatório, muitas vezes a paciente vai precisar de 3 cirurgias. E quando a gente chega de cara, que ela já passou por tudo aquilo, todo o tratamento, e aí vai chegar como um complemento do tratamento, né? Porque a reconstrução de mama faz parte do tratamento do câncer de mama. Então, quando ela chega, e eu vou dizer para ela, olha, uma cirurgia só não vai resolver, você vai precisar de 2, talvez 3. Então, eu não quero fazer nenhuma. E aí dá aquele desespero. E aí eu sempre falo assim, vamos por etapas? Vamos fazer a primeira? Porque para fazer a segunda a gente precisa fazer a primeira. Então, vamos fazer essa primeira? Então, esse vai ser o primeiro passo no caminho da sua transformação, né? De você ter um corpo que você se olhe e você se reconheça um pouco mais. Sim. Né? E aí, cada vez mais cirurgia, mais se reconhecer. E aí também é individual, assim, de cada mulher. Tem mulher que vai ficar satisfeita. Não, uma cirurgia que me deu volume, já estou bem satisfeita. Tem mulher que vai querer mexer na outra mama para ficar um pouco mais simétrica. Tem mulher que vai querer até o final para a gente deixar o mais perfeito possível, né? Então, isso vai ser uma jornada realmente bem individual. O processo é longo, né? Como a gente estava falando, o processo do tratamento e os desdobramentos dele, né? Os efeitos do tratamento são bem... você sente na pele, né? Eu mesmo senti... Eu passei por 3 cirurgias plásticas, né? Na mama direita. Enfim, não tinha como a gente prever como a minha pele ia se comportar, como toda cirurgia, né? Ela pode ter complicação, o médico não vai poder garantir a você como vai ficar, porque cada corpo ele vai se comportar, né? Eu ia dizer se defender, mas se comportar de um jeito diferente. E eu passei pela radioterapia, e a radioterapia simplesmente
acabou com a minha pele, né? Ficou muito desgastada. Mas, assim, eu também tava com a autoestima comprometida. Então, assim, pesa na balança, né, ali. O que vai me fazer bem e o que não. Mas me diz uma coisa. No meu caso, eu passei pela radioterapia e eu só fiz a cirurgia plástica depois. Tem casos em que a pessoa faz a reconstrução imediata, né? Porque fez a cirurgia lá, tirou o tumor, ou fez a mastectomia, tirou a mama toda, já faz a reconstrução imediata e depois vai passar pela rádio. O que é pior? A rádio antes ou depois? Ou depois da cirurgia? Então, a gente realmente tem que avaliar caso a caso, Cada caso, mas né? normalmente o ideal é a gente fazer a reconstrução depois da radioterapia, respeitando aí esse Sim, o intervalo, tempo, né? Só que queria explicar um pouquinho, né, sobre as Sim, reconstruções. Então, a gente tem a reconstrução imediata, que para paciente tudo vai acontecer na mesma cirurgia. Então, primeiro a equipe de mastologia vai lá e vai fazer a retirada da mama, né? Aí essa ou do retirada... quadrante, né? Ou do quadrante, né? Da porção que foi designada ali. E ela pode ser mais agressiva ou menos agressiva. Cada vez mais as cirurgias estão sendo menos agressivas, porque a gente está descobrindo também o câncer mais cedo, isso. E a gente pode ter essa reconstrução imediata. Ou a gente pode ter essa reconstrução mais tarde. Então, passou ali pela fase da radioterapia, quimioterapia, e aí a gente vai fazer a reconstrução que a gente chama de tardia. Isso é normalmente as duas opções que a gente tem. Cada vez mais a gente está optando por fazer a reconstrução imediata. Tanto porque a gente está descobrindo essas lesões mais precoce, então o tratamento está sendo menos agressivo. E muitas pacientes não vão precisar passar pela radioterapia, né? Então, o ideal, se a gente puder pensar no universo ideal, seria fazer essa reconstrução imediata, porque a gente acaba gerando mais qualidade de vida para a paciente, mas nem todo mundo vai poder. E aí, nos casos que a paciente vai precisar, claramente, fazer a radioterapia, não é regra, tá? A gente individualiza cada caso, mas muitas vezes a gente vai optar por não fazer essa reconstrução imediata, por conta dos efeitos da radioterapia. Então, se a gente coloca uma prótese ali, a radioterapia ela mexe muito com a pele da paciente, tá? Muito. Então, vai causar, a pele vai ficar seca, vai ficar avermelhada, vai ficar quente, vai ter prejuízo na cicatrização. A textura da pele muda completamente. Sim, sei. Então, muitas vezes, ali, quando ela está abraçando uma prótese, aquela pele não vai sustentar. Não segura. Então, tem risco da gente ter essa rejeição da prótese. Nesses casos, a gente pode realmente avaliar, né? Tudo é caso a caso. Não dá para ser receita de bolo. A gente pode optar por fazer uma reconstrução com expansor, que é uma etapa intermediária, né? Então, tem que avaliar. Mas aí, vamos dizer que a paciente não fez essa reconstrução e optou por fazer a reconstrução tardia. Então, a gente tem que esperar um intervalo de tempo para deixar essa pele que passou por todos esses efeitos da radioterapia se recuperar para aguentar a nova cirurgia. Pelo menos quanto tempo? Pelo menos 6 meses. Mas, né, como você estava falando, você esperou 6 meses e acabou que tua pele não aguentou. Porque realmente, minha gente, é individual, né? É pelo menos 6 meses, mas não significa que 6 meses vai ser suficiente. Exato. Porque ainda é uma pele que ela sofreu. A pele que sofreu radioterapia pode ter vários anos. Infelizmente, ela não vai ser a pele que nem uma pele que não passou pela rádio, né? Então, obviamente, que quanto mais afastado ali do tratamento, melhor vai ser a qualidade de pele. Então, sempre tem que avaliar de forma individual. E é isso. Acho que... Entendi. Não, é porque eu perguntei antes ou depois, porque se a pessoa for passar pela rádio, também pode ter a contratura da cápsula... Não, falei tudo errado. É encapsular a prótese, não é isso? Ou exatamente a contratura capsular. Você falou certo, mas é justamente isso, né? Então, se a gente já sabe que a mulher vai fazer radioterapia, já está no plano de tratamento dela, porque a gente pode descobrir isso antes ou pode descobrir isso depois da primeira cirurgia. Então, se a gente já sabe que ela vai fazer radioterapia, a gente já fica de olho e coloca na balança, pondera se vale a pena começar essa reconstrução dela nesse momento ou não. Porque a gente já sabe, de cara, se ela vai fazer radioterapia, essa pele vai sofrer. E aí a gente tem risco de ter algumas complicações de até extrusão, né, do implante. E aí, qual o problema da gente... mas e se a gente arriscar, né? A gente pode acabar tendo prejuízo na continuidade do tratamento dela. Porque se a gente precisa pausar ali para poder fazer um explante, ou para poder ficar... Ela precisa mais vezes ir para o cirurgião plástico para poder ficar fazendo manutenção, cuidando de alguma ferida, a gente pode acabar atrasando a radioterapia dela. Tratamento, Então, isso assim... É uma coisa que a gente precisa realmente ponderar, porque a prioridade é a cura, né? É que é muito subjetivo, né, na verdade. Você falou, não é uma receita de bolo, e não dá para dizer...
6 meses, tudo certo. Não. Você vai avaliar o paciente, né? Você vai, como você falou, fazer o exame físico, conversar, sentir a pele, a textura, para decidir se você vai, qual a conduta que você vai tomar, né? Isso. Tem algumas características, né, que a gente avalia no exame físico. Então, assim, saber se a paciente está com aquela pele ainda muito quente, muito avermelhada. Tem paciente que com 6 meses vai estar bem recuperada, mas tem pacientes que não. E mesmo, talvez, no exame físico apontando que não, pode ser que aconteça, né? A minha pele não estava vermelha com 6 meses, né? Mas ela ficou um pouco queimada, né? Mais Sim. queimada, tipo assim, eu sentia que a pele estava mais escura do que outras regiões do corpo. Então, assim, eu sentia que aquela parte, que é a parte do sulco, né? Da mama, que é onde Sim. faz exatamente a incisão para fazer Sim. enfim, a sutura depois. Mas exatamente no local onde precisava da pele, sustentar. a pele não sustentou, porque a pele estava... Eu via no exame clínico, né? Tipo, você olhando a olho nu, você via que estava mais escura. Não estava vermelha, mas estava queimada, né? Queima mesmo a pele. Isso é um dos efeitos, é justamente causar essa queimadura na pele. E aí, o pós, né, depois, no pós de uma cirurgia, não tem como a gente ter certeza do que vai ou que não vai acontecer. Sim, não tem como prever, verdade. Mas em alguns casos, como você falou, entra junto com o mastologista, né? Isso. Que é a cirurgia, a reconstrução imediata. E aí, você falou dos expansores. Vamos explicar como é que funciona. Eu morria de medo de colocar o expansor. Porque é isso, como você falou. É você colocar o expansor e aí depois saber que você vai ter um segundo momento cirúrgico, né? Ninguém quer. Como é o expansor? Mas ele é muito importante, né? Não, ele é super importante. E as pacientes morrem de medo, porque elas pensam, né, elas já sabem, elas escutam a fofoca. Eu vou levar uma agulhada toda semana. Ficar enchendo, ali, né? No consultório. E, nossa, eu vou levar uma injeção toda semana no meu peito. Mas o que é que acontece, né? O expansor, ele é como se fosse uma prótese, vamos dizer uma prótese de silicone, só que ela está vazia. E aí eu vou controlando quanto que eu quero de volume. Esse controle a gente faz com soro fisiológico e aí a gente já pode fazer uma pequena infusão dentro da sala de cirurgia ou às vezes até uma maior. Tudo depende de caso a caso, de como a gente tem a estrutura do músculo da paciente, né, de como está ali a cobertura da pele, se a gente já sabe se ela vai fazer radioterapia ou não. Então, são vários fatores que a gente avalia e aí a gente vai expandindo. A gente faz um intervalo normalmente de pelo menos 2 semanas, mas idealmente de 3 semanas para a gente fazer as expansões, né? E a expansão nada mais é do que a gente vai lá para colocar mais soro fisiológico para aumentar. E aí essa pele, ela vai se adaptando ao volume aos poucos. Né? A gente não faz um grande volume de cara. Então faz com que a pele se adapte melhor e aí a gente consiga colocar um volume de prótese, principalmente nas pacientes que a gente precisa reconstruir com volume mais alto, a gente consegue adaptar melhor para reconstruir com esse volume de prótese maior. Né? A gente ir fazendo essa expansão aos poucos. E essa expansão ela é feita no consultório, só que como a paciente passou pela primeira cirurgia, a gente passa um período ali no pós-operatório que a pele está dormente. Então, muitas vezes ela não vai sentir agulha. Então, é muito menos, não vou dizer confortável, porque ninguém vai estar ali se expondo, vai estar confortável. Mas é muito menos desconfortável do que a maioria das mulheres imaginam. Porque é isso, assim, ela não vai sentir a agulha, ela vai sentir uma espécie de uma agonia, que eu digo, né, porque tem um soro ali entrando, mas vai ser tranquila, ela sente um pezinho ali no primeiro dia e depois não sente mais nada. E ela vai sentindo a pele dela esticar aos poucos, sem nada exorbitante. Mas dá para sentir o líquido dentro da mama? A depender da mulher, ela sente entrando, né? Dependendo da sensibilidade. Não, mas eu digo depois, no dia a dia, assim, você consegue sentir o que tem um líquido dentro ou não? No primeiro dia, os primeiros 2 dias, assim, tem uma sensação de adaptação, com a sensação de peso, sim. né? Mas não sentir um líquido. Não como se fosse uma garrafa, né? Não. Ou um não copo. Dessa forma. E aí, depois que esse expansor ele tá cheio no volume que a gente almejou ali atingir, a gente faz a troca desse expansor pela prótese, que é definitiva. Esse expansor ele é uma prótese que não é definitiva, ela é temporária. Não pode ficar ali no corpo da paciente, né, para sempre. Mas aí a gente faz depois a troca pela prótese de silicone, né, que fica ali definitiva. E aí nessa cirurgia de troca a gente também pode fazer outros ajustes, né, ajustezinho de pele, mexer na outra mama. Sim. Então, variando aí de cada caso. Entendi. Agora, uma dúvida que eu acho que é de todo mundo, de todas nós que nos submetemos a procedimentos cirúrgicos e de cirurgia plástica,
que é a cicatrização, né? Quais são os cuidados que a gente precisa ter para ter uma cicatrização boa? Porque eu mesma, assim, como passei por algumas experiências que, claro, não foram culpa minha ou do médico, foi da pele que não sustentou, ponto. Mas, assim, agora, mais recentemente, né, na minha última cirurgia, eu me questionei muito, né? O que é que eu posso comer? Posso comer isso, posso comer aquilo, leite, né? Tem aquelas coisas, comida remosa, né? Mas assim, eu segui, pelo menos nos, sei lá, 45 primeiros dias, sem glúten, sem açúcar, sem leite e sem nada que pudesse me causar um centavo de inflamação, assim, sabe? Mas é isso mesmo. Vamos lá, eu costumo dizer que a cicatrização ela tem 3 pilares. Ela tem o pilar da cirurgia, então as técnicas e as táticas cirúrgicas que eu vou usar na cirurgia da paciente. Então tem uma série de coisas, umas coisinhas aí que a gente pode usar para deixar a cicatriz mais bonita. Tá? O segundo pilar, os seus cuidados. Então, você como paciente, o que é que você vai fazer? O repouso, você vai se alimentar bem, alimentação rica em frutas e verduras, com menos industrializados. Você é uma paciente que já treina, já se exercita, então tudo isso ajuda ali na sua recuperação e, consequentemente, no processo inflamatório de como o corpo vai reagir para uma cicatrização melhor. Não se expor ao sol. Sim, né? Muito importante o sol. Então, a gente precisa evitar ali o sol, qualquer tipo de exposição solar, pelo menos 3 meses, idealmente 6 meses, mas depois desses 3 meses, foi para a praia, piscina, mesmo no final da tarde, cicatriz está fechadinha, se o cirurgião liberou, vai passar o protetor solar. E depois também os cuidados de hidratação, e aí vai depender de cirurgião para cirurgião, o que é que vai recomendar. Mas cuidados na hidratação também da ferida. Esse é o segundo pilar. Hidratação da pele, no caso, da né? Da pele. E da própria cicatriz. Sim, tá? sim. E aí, esse é o segundo pilar. Então, o primeiro pilar sou eu como cirurgiã, o segundo pilar é a paciente e o terceiro pilar é o corpo da paciente. Né? Nós chamamos de fatores genéticos. Então, tem coisas que não dá para a gente controlar. Então, de repente, uma infecção que a paciente pegou, ela tem uma genética de ter uma cicatrização um pouco mais complicada. Exatamente. Então, são esses 3 pilares. Nos pilares que a gente pode controlar, então a gente vai fazer essas recomendações. Então, é super importante respeitar os períodos de repouso, porque, infelizmente, acontece, muitas dessas pacientes operam, não tem suporte em casa, ela que cuida do marido, ela que cuida do filho, o marido vai dizer assim para ela, não vai ali fazer comida, vai fazer a faxina, e ela deveria estar repousando, e ela não consegue respeitar esse repouso, então isso vai prejudicar o resultado dela, a cicatrização, sem dúvida. Sim. Até pegando esse gancho, assim, em relação ao apoio familiar. Sim. Tem uma coisa que acho que atrasa também, muitas vezes, a paciente, né, a procurar, sobre essa questão da estrutura familiar. Sim. Tem muita paciente ali que passou o tratamento porque precisava passar, se recupera. Aí acha que isso é menos importante, né? E se coloca de lado. Às vezes não tem uma escolha, porque não vai ter um marido que deu suporte. Muitas vezes o marido acaba saindo de casa, se divorcia depois que a paciente passou pelo câncer. E ela se vê ali sozinha cuidando de vários filhos. Então, isso, muitas vezes, ela não vai conseguir fazer imediatamente, no primeiro ano, no segundo ano. Tem paciente que chegou para mim para fazer a reconstrução de mama depois de 20 anos. Não, eu já ouvi. Eu já ouvi em um dado momento, numa transição de plano de saúde, eu precisei dos cuidados do SUS, do HCP, né, do Hospital do Câncer. E eu escutava muitas histórias, porque atende, né, muita gente, né, pessoas vindas de vários lugares, e já ouvi história de eu não tenho nem marido, pra que eu quero peito, sabe? Assim, como se fosse uma questão pro outro. E não pra você. E isso é muito importante da gente falar, porque a gente vive na nossa bolha, assim, e acha que todo mundo pensa igual, e não, assim, há muito tabu ainda, enquanto a gente fala de câncer de mama, porque ainda é um câncer que mata muita mulher no Brasil, sendo que tem tratamento. Então, o que a gente está fazendo de errado, né? Para as pessoas estarem morrendo de uma coisa que tem tratamento, né? Então, as pessoas não estão sendo tratadas na hora certa, ou estão não dando valor ao tratamento. E o tratamento, ele não acaba quando ele termina, né? Então, você tem aquele histórico, você tem o direito da reconstrução, você tem a motivação para procurar um cirurgião plástico ou uma cirurgiã plástica. Eu acho que você precisa se dar esse valor também, né? Sim, com certeza. Olhar
para olhar para si mesma e se perguntar, eu quero realmente essa reconstrução? E muitas vezes a paciente, ela quer, sim, falta ali o apoio, o suporte da família, mas se perguntar, né, eu estou fazendo isso, é o meu momento de me olhar, me priorizar, é o seu momento. E tá todo mundo cansado, né? Se você tá cansada com o tratamento, as pessoas estão cansadas porque estão com suas batalhas, mas assim, você precisa escolher elas, né, também. Aí, não se escolher, eu acho que não é uma opção. Não entra nesse... Talvez escolher o momento certo, em conjunto com o profissional, talvez escolher o momento certo na sua vida, né, para você talvez não prejudicar outras áreas da sua vida, ok, mas não deixar de fazer, né? Mas outra coisa em relação à cicatrização que a gente estava falando antes, que eu queria levantar, é sobre a equipe multidisciplinar. Não sei como você trabalha, né? Quem é que está ali em conjunto com você, quem entra no bloco cirúrgico com você, mas na sua visão, na sua equipe, como é que você trabalha nesse conjunto? Com fisioterapia, enfim, como é? Não, eu super defendo esse trabalho multidisciplinar, né? Desde a gente começar com uma psicóloga, Sim. né? Do pré-tratamento, né? A gente, durante a cirurgia, no pós-imediato, a gente já faz a ação com a fisioterapeuta, né? Então, a gente começa ali um trabalho que é primo do trabalho que a gente faz na cirurgia estética, inclusive. Então, a gente faz a aplicação dos tapes, para o controle do edema, para o controle das ecmoses, que são os roxinhos, né, para o paciente não ter aquele tanto inchaço. A gente faz a ação dos lasers, tanto nesse primeiro momento no intraoperatório, que a gente chama de intraoperatório tardio, ou também depois, né? E uma coisa que é importantíssima é a mobilidade. Isso. A mobilidade. Antigamente, quando se pensava em fazer reconstrução de mama, se pensava num braço engessado, travado, que a mulher não se movia. E aí, o que é que acontecia? Muita dor, porque acabava gerando fibrose, e aí, por a inibição do movimento, por essa trava, a paciente acabava tendo dores crônicas, e essas dores crônicas instaladas, elas são muito mais difíceis de serem tratadas. Então, hoje em dia, a gente faz mobilidade com controle, né, junto com a fisioterapia, porque justamente cada paciente vai ganhando ali sua autonomia para voltar às suas atividades de vida diária. Não, e eu acho que tem muito a ver com como o paciente ele vai se comportar, para ele não causar um dano que às vezes nem a cirurgia trouxe, né? A cirurgia, ela fez o papel dela, e aí você não fez o seu, né? De fazer os exercícios, e você prejudicou a sua mobilidade. Não foi a cirurgia, né? Sim. E também do repouso, né? Do repouso certo, de saber quais movimentos que ele vai poder fazer ou não fazer. Então, é super importante esse trabalho da fisioterapia em conjunto. Assim, sem dúvida nenhuma, desde que eu comecei a trabalhar em conjunto, os resultados, eles é outra coisa. É outra coisa. É muito ganho. Eu já fiz cirurgia com acompanhamento e sem, e é outro resultado. Porque você entende a evolução daquele processo, que é um processo, porque o edema vai ter, mas ele vai ser controlado, né? Que é o inchaço. Você pode ter um roxinho aqui, outro acolá, mas aí você vai observar, aquele roxinho, ele tá por mais de uma semana, né? Você vai ter a sessão lá semanal, ou sei lá, 2, 3 vezes por semana com o fisioterapeuta. Às vezes ele vai lhe avaliar antes do cirurgião, aí vai entrar em contato com o cirurgião, a gente vai falar sobre isso aqui. E isso é muito importante, porque assim, primeiro você vê que você não tá sozinha, né, dentro dessa decisão que você tomou, que é invasiva, que muda a vida, enfim. Mas o diagnóstico, ele já mudou sua vida, né? Então, assim, beleza, como várias coisas podem acontecer na sua vida que são pontos de virada, né? São pontos-chave. E aí, eu acho que tomar essa decisão de fazer a reconstrução na hora certa, em conjunto com o profissional, é tomar as rédeas mesmo da sua vida, sabe? Com certeza, com certeza. Eu acho. E aí, realmente, esse tempinho, né, de cada uma vai escolher o seu momento, ele é muito individual. Mas eu falo muito que é muito importante você estar bem com você mesma nesse momento que você escolheu fazer. Porque a cirurgia é mais um momento de vulnerabilidade. Então, no momento que a paciente está ali se expondo, mostrando a cicatriz, mostrando ali a história, é uma coisa que vai voltar e vai trazer as memórias, né, do momento inicial do tratamento. Então, é importante que a paciente esteja bem. E cada paciente vai ter o seu momento, vai escolher o seu momento. Né? Tem paciente que vai ser no imediato, a primeira cirurgia. Tem paciente que vai demorar ali 2 anos, 3 anos, como eu falei, 20 anos. Tem paciente que vai optar por nunca reconstruir,
Porque, sim, talvez ela se reconheça dessa forma, ela se olhe e, não, tá tudo bem, isso faz Sim. parte, isso é a minha cicatriz, isso é a minha história. Sim. E eu quero conviver dessa forma. Uma coisa curiosa que acontece é que algumas pacientes que têm mamas muito volumosas, Sim. e aqui tem hipertrofia mamária, quando fazem a mastectomia, do outro lado, a gente conversa assim, elas falam, eu não quero reconstruir, mas eu quero tirar o tamanho da outra. Quero resolver Porque ela quer tirar o peso, ela não quer nem tirar a mama, mas ela quer tirar o peso, porque fica tão desbalanceado. Então, isso realmente é uma coisa muito individual. É uma questão de qualidade de vida. E é uma questão de qualidade de vida também, né? Que você tem que conversar. E tem gente que já tem a prótese antes de descobrir o diagnóstico, né? E aí, enfim, muda tudo, né? Também o processo. Sim, isso acontece. É um pouco mais raro, mas pode acontecer. Sim. E tem gente que acha que a prótese vai ali prejudicar, né, o diagnóstico. Não. A gente tem alguns cuidados, né, para fazer, né, a avaliação na mamografia, mas é possível fazer perfeitamente e a gente consegue fazer essa avaliação. Então, muitas vezes a gente vai precisar retirar essa prótese, não é aquele momento. Gera aquele baque mais para frente, saber que é uma etapa, né, que mais para frente a gente pode voltar com essa prótese de uma forma diferente. Sim, até porque se você for passar pela rádio e tiver tido a prótese, vai dar aquele pode dar aquele problema que a gente falou no início. Pode dar contratura, pode dar a exposição da prótese, sim, né? Acaba gerando o explante, né? Que acabou tendo no teu caso também. Isso. Então é isso. Sempre avaliar de forma individual. Caso a caso. A gente está se aproximando do fim do programa já, dessa conversa. Eu te agradeço muito aqui a sua presença. Eu acho que é um assunto muito delicado, mas é um assunto muito importante, porque não foi uma das pessoas que eu fiz questão de trazer para junto, assim, não só porque eu passei por isso, né? Assim, o meu segundo livro, O Efeito C, é do meu primeiro explante, falando sobre esse momento. Porque, enfim, eu achei que isso nunca ia acontecer comigo, né? E aí acontece e a gente precisa, né, entender que é algo normal, é algo que não é o que a gente espera, mas acaba sendo esperado também, porque está dentro do processo, né? E aí eu queria que as pessoas soubessem onde te encontrar, né? Se precisarem desse acolhimento, dessa ajuda, como é que as pessoas podem te encontrar? Para concluir um pouquinho, eu só queria falar Sim, diga. Eu queria falar que eu fiquei muito feliz com esse convite e, batendo um pouquinho do que a gente falou no começo, é trazer informação. Sim. O que falta muito, né, nos casos de câncer de mama e a respeito da reconstrução é informação. Então, estou muito feliz de ter estado aqui para trazer um pouquinho mais, né, de conhecimento. E se as pessoas quiserem me encontrar, podem olhar meu Instagram, @godoyplástica, Godoy com Y, plástica sem acento. Estarei por lá para acolher vocês. Ai, muito bom, muito obrigada, doutora. E você atende aonde? Consultório próprio? No consultório no Rio Mar Trade Center. Pronto, aqui no Recife. Aqui em Recife, Massa. Muito obrigada, doutora. Assim, uma experiência ótima lhe conhecer. Todo mundo que eu trouxe aqui tem uma relação comigo. Eu ainda não a conhecia pessoalmente, mas como o assunto também tem uma relação muito importante com a minha história, eu não podia deixar de fora. Mas eu queria dizer a você que o Pó de Rosa é uma iniciativa completamente independente, mas voltada justamente para o que a gente estava conversando aqui. Dizer que a informação, né, ela é uma forma muito potente de combate ao câncer de mama, né? A gente sabe que tem cura, a gente sabe que é um prognóstico bom, mas você precisa fazer os exames, você precisa procurar o seu médico. E aqui é uma forma da gente esclarecer, trazer profissionais que são fontes confiáveis de informação e trazer para junto, sabe? E aí você, se quiser ajudar, a gente está disponibilizando um QR Code para você fazer uma contribuição direta, tá aqui na tela. E se você gostou do conteúdo e gostou de tudo que a gente está conversando aqui, você curte, comenta e compartilha aí nas redes sociais. E mais detalhes você encontra no site www.aquilocomc.com. Obrigada. Até a próxima.